Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, plataforma de ingestão e análise de dados. O professor Júlio César Estrela é um homem branco e calvo de cabelo preto nas laterais da cabeça. Usa óculos de grau de armação quadrada, camisa polo cinza, calça preta e sapatos marrons. No estúdio da Univesp, ele está em pé atrás de um púlpito cinza e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do docente em um plano mais aberto do estúdio. Os slides têm fundo vermelho, texto em letras brancas e uma imagem em marca d'água no lado direito. Linhas e pontos luminosos em azul e roxo remetem a uma estética digital. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula: Coleta de dados em IoT. Olá a todos, pessoal, né, na videoaula da semana 4, nessa primeira videoaula, a gente vai tratar de um assunto fundamental que tem relação com a disciplina, né, que é a coleta de dados em internet das coisas. Tá? Embora a coleta de dados seja uma fase, né, que possa ser aplicada em qualquer área do conhecimento, né, aqui nós vamos tratar mais do ponto de vista tecnológico, né, embora isso possa ser aplicado em outras áreas também. Tá? Então a gente vai discutir o que é a coleta de dados, a importância da coleta no contexto, né, que nós estamos trabalhando, os fatores que influenciam na coleta de dados, a representação dos dados coletados, esse em particular tem muita ligação com o que a gente discutiu, né, em relação aos bancos de dados e o sistema de gerenciamento de bancos de dados, né, orientado a tabelas e orientado a documentos, né, como que esses dados podem ser propagados, devem ser propagados em função do contexto, tá? Quais as estratégias que a gente pode lançar mão para fazer a coleta de dados, principalmente aqui no contexto de IoT. No slide seguinte, o título roteiro e os tópicos organizados em retângulos intercalados em vermelho e azul. O que é a coleta de dados? A importância da coleta dos dados. Fatores que influenciam na coleta de dados. Representação dos dados coletados. Propagação dos dados coletados. Estratégias para coletar os dados. Tá? Bom, a coleta de dados é uma checagem recorrente que reúne algum tipo de conteúdo, né, para uma análise posterior. Tá? Então, esse conteúdo que nós coletamos, ele vai ser transformado, né, e vai produzir uma informação. Tá? Então, entre o dado coletado e a produção de informação, há um intervalo, né, de ações que precisam ser levadas em considerações. A coleta ela precisa ser muito bem ajustada, né, e a coleta envolve diversos fatores, um deles é o ambiente. Né? Então, quando se trata de dispositivos e sensores, a localização onde nós colocamos os sensores, o ambiente, né, a temperatura, pode influenciar na captura de informações, né, ou na aquisição de sinais, né, que representam alguma entidade do ambiente. Né. E a propagação desses dados, né, por uma unidade de processamento, né, e armazenamento para posterior análise e uma saída que seja relevante para o domínio. Novo slide com a pergunta: o que é a coleta de dados? Seguida da explicação. Coleta é uma checagem recorrente que reúne algum tipo de conteúdo para posterior análise. Tal conteúdo é transformado em informação estratégica. Abaixo, uma imagem. Sobre uma superfície há diversas peças de madeira em formato de silhuetas humanas. Na direção delas, a mão de uma pessoa segura um ímã em forma de ferradura, cujas extremidades atraem diversos ícones relacionados à tecnologia e segurança, como cadeados, chaves e dispositivos eletrônicos. Bom, a importância da coleta tem relação com a captura do conteúdo, né? Então é importante levar em consideração como que o conteúdo que nós queremos transformar em informação tem que ser obtido, né? É um processo voltado à captação de conteúdo estratégico, né? Então um conteúdo, por exemplo, captura de temperatura do ambiente, velocidade do vento, a umidade relativa do ar, né, a movimentação de equipamentos pode ser muito importante para um determinado domínio. Né? Então, a localização de onde eu vou capturar o vento, a velocidade do vento, a umidade de temperatura pode impactar positivamente ou negativamente na análise do clima, né? Na previsão climática. Tá? Onde que eu vou colocar? Então, tem aspecto do posicionamento, né, espacial dos sensores, né, além das condições ambientais. Né? Então, esses fatores são alguns que envolvem a coleta, né, e pode impactar na captação. Né? Os dados que nós temos e que são gerados, né, por dispositivos,
são gerados por pessoas, são gerados por sistemas, eles são atualmente ativos muito valiosos para qualquer tipo de organização, né? E especialmente no mercado competitivo como nós temos hoje, né? Então, dado é um novo ouro, né? Vale muita coisa, né? E pode indicar novos produtos, inclusive, né? Novas tecnologias, uma nova forma de o usuário interagir com o mundo real, né? Com as pessoas, com as organizações. Tá? Os dados são em toda parte, logicamente, né? Porque especialmente nós utilizamos um dispositivo que nós carregamos 24 horas por dia, né? Que é o celular, né? Que armazena informações que nós geramos, né? Baseado nas consultas que fazemos a sites, baseado em aplicativos que utilizamos, baseado na interação com outros sistemas. Então nós deixamos alguns rastros, né? Alguns nós podemos dificultar, né? Baseado nas políticas de termos de uso das empresas que fornecem o sistema operacional, que fornecem os aplicativos, né? Por outro lado, alguns dados eles são coletados independente da nossa vontade, né? E são com esses dados que grandes conglomerados, né, desenvolvem novas aplicações, inclusive, né, e desenvolvem e sinalizam para novas tendências. Tá? Isso não é diferente do ponto de vista também incluindo, né, os dispositivos, né, dispositivos e sensores, hardware de modo geral também. Tá? Slide intitulado A Importância da Coleta dos Dados, com tópicos organizados em retângulos intercalados em azul e vermelho. A coleta visa captar o conteúdo importante gerado por dispositivos com sensores acoplados. É um processo voltado à captação de conteúdo estratégico. Dados atuais são considerados ativos muito valiosos em um mercado competitivo. Dados estão por toda parte e são provenientes de muitas fontes. Os dados de múltiplas fontes podem ser correlacionados. Os dados se tornaram relevantes quando a coleta de dados é vista como uma atividade rotineira. Tá? Então, assim, quando que ele é relevante para uma organização ou para desenvolver uma solução? Quando ele passa a ser rotineiro. Né? Por quê? Porque nessa situação em que nós vamos verificar a importância da coleta, né, e a relação dessa coleta com a análise. Tá? Então, se a coleta não é uma atividade rotineira, né, não é feita de forma frequente, bem ajustada para o domínio, né, muito provavelmente esses dados eles não vão ter uma boa representatividade para o problema que está sendo tratado, né, e consequentemente a análise vai ser prejudicada, né, e em consequência disso também a informação gerada pode não representar tudo o que a coleta ajudou a obter. Tá? Então é uma atividade que precisa entrar no rol das atividades de qualquer ambiente que envolva tecnologia, né, de captura e armazenamento desses dados. Tá? Com os dados coletados, a gente pode otimizar processos, a gente pode melhorar no contexto de internet das coisas o posicionamento de um sensor ou de vários sensores, né? Tomar decisões se esses dados vão ser propagados num centro de dados local, mais próximo dos dispositivos, dos sensores, ou mais longe, né? Qual é o custo disso, né? Qual é a implicação tecnológica disso, né? Quer dizer, o custo monetário de fazer isso mais perto do usuário, ou dos dispositivos, ou mais próximo do usuário, né? Ou para garantir mais disponibilidade dos dados coletados, enfim. Então, são decisões que vão sendo tomadas, que são tomadas à medida que o processo de desenvolvimento vai evoluindo. Ter acesso contínuo aos dados ele é fundamental para qualquer projeto de tecnologia. Né? Isso não seria diferente em ambientes computacionais que envolvem muitos, né, centenas de milhares de dispositivos, que envolve redes de comunicação com tecnologias diferentes e ambientes com grande capacidade de processamento e disponibilidade de armazenar esses dados e disponibilizá-los para serem recuperados. Tá? Então, a coleta ela é fundamental, né? Reforçando. Tá? Então, como coletar, né, é a primeira pergunta que nós vamos fazer. Né? Na verdade, como não? Né? Quer dizer, por que a coleta é importante? Né? Uma vez levando em consideração a importância da coleta, é como isso vai ser feito, né? Com qual frequência, né? Com qual tecnologia, enfim. Tá? Então, resumindo, a coleta tem que ser rotina.
O professor avança um slide com informações organizadas em retângulos intercalados em azul e vermelho. Os dados se tornam relevantes quando a coleta de dados é vista como uma atividade rotineira. Com os dados coletados, podemos otimizar processos, melhorar a localização do sensor, para ele capturar de forma correta, mais rápida, etc. Ter acesso contínuo aos dados é fundamental para qualquer projeto de tecnologia e não seria diferente para ambientes computacionais na nuvem, em um ecossistema de dispositivos sensores e ambientes. Na sequência, a ilustração de uma pessoa em uma espécie de fábrica. A pessoa usa roupas brancas, capacete de proteção branco e está à frente de uma esteira, sobre a qual percorrem uma caixa com um símbolo de engrenagem e alguns blocos. Ela entorna um tambor sobre a caixa, do qual escorrem dados representados por símbolos binários. No contexto computacional, né, a coleta ela envolve alguns fatores, dos quais eu listo aqui, que considero os mais importantes. Né? O local, tá? Então, tratando da internet das coisas, né? Nós temos dispositivos, nós temos sensores, temos comunicação, enfim, e o próprio ambiente também influencia. O local onde ele é implantado, né? Se vai ser no ambiente interno, numa sala, por exemplo, ou se vai ser exposto ao sol, à chuva, né? Às intempéries climáticas. A posição geográfica, né? Então a localização dele, e não falo não é mais a posição do ponto de vista de latitude, longitude, né? O quanto que aquela posição geográfica ela é fundamental, né, para a obtenção do dado, para a aquisição do dado, ou para a precisão da informação. Né? Então, a posição geográfica é um fator importante, por exemplo, para a localização, né, baseado no sistema de posicionamento global, que é o GPS. A distância entre sensores, né, então, muito de longe que um ou dois sensores possam representar um único ambiente, né, mas a composição de talvez dezenas deles, né, trocando informação entre si, representam, por exemplo, a temperatura média de uma sala, ou a temperatura média de uma área externa, né, levando em consideração as intempéries climáticas, inclusive. O tamanho dos dados obtidos desse sensor. Tá? Então, qual a capacidade que um dispositivo que tem um sensor acoplado tem de coletar dados? Qual é a quantidade, né, em termos de tamanho, né, no universo computacional? Kbytes, megabytes, gigabytes, né? Com qual frequência essa coleta vai ser feita, levando em consideração que esse dispositivo tem baixa potência computacional e tem limitações de energia. Sempre precisa estar atrelado, acoplado a uma fonte de energia contínua. Né? O dispositivo tem capacidade computacional suficiente para coletar uma quantidade razoável de dados em determinada frequência, né, e armazená-los localmente, a princípio, ou se não vai armazená-los, tem a capacidade de propagar isso via rede por um centro de armazenamento. Né? Então, são questões que são fundamentais, né, que fazem parte do processo de início da coleta, né, ou que precede a coleta. Né? A coleta em si é um ato, né? Um ato é uma decisão que tem que ser, uma ação que tem que ser executada. Né? Mas antes de executar a coleta, eu preciso levar em consideração esses fatores. Slide: fatores que influenciam na coleta de dados, com o texto. No contexto computacional, os fatores são o local em que o sensor é implantado, interno ou externo, a posição geográfica, a distância entre sensores, o tamanho dos dados obtidos a cada coleta, a frequência da coleta, a capacidade computacional do dispositivo que tem o sensor acoplado. A localização do sensor. Né? Então, a coleta ela pode ser afetada por conta de interferência de diversas fontes. Né? Então, um sensor que é colocado num ambiente externo, né, pode ser afetado pela irradiação solar. Né? Muita irradiação solar ao longo do período de coleta que interfere no dado coletado, né? Na medida que vai ser utilizada depois para ser processada, né? Analisada e uma decisão ser tomada. Também pode ser afetado pelo clima, né? Local com muita intensidade solar, né, como eu comentei, o posicionamento geográfico, né, então, a depender do posicionamento do sensor, não vai ser possível a coleta adequada, né, por conta de restrição de comunicação, né, então, a decisão se eu vou fazer isso numa rede Wi-Fi, numa rede com Bluetooth, uma rede com LoRa, enfim, né, Zigbee, né, rede de 2G, 3 ou 4 ou 5G. No slide seguinte, o conteúdo abordado pelo docente. Localização do sensor. A coleta pode ser afetada por conta da interferência de diversas fontes.
Também pode ser afetada pelo clima. Locais com muita intensidade solar podem afetar o sensor. O mesmo ocorre com áreas molhadas. Posicionamento geográfico. A depender do posicionamento do sensor, não será possível realizar a coleta de forma adequada. Sensores são acoplados a dispositivos que transmitem informações via rede de dados, sem fio, Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, Zigbee, 2G, 3G, 4G, 5G. Visada é fundamental. Bom, além disso, nós temos o distanciamento entre os sensores, né? Como eu já comentei, é importante porque um único sensor não é capaz de representar um único ambiente, né? Os sensores, quando eles são compostos, eles dão mais representatividade para o ambiente, né, a partir dos dados que são coletados. Tá? E, além disso, a distância impacta no mapeamento da área. Né? Então, quantos sensores eu preciso colocar num ambiente para representar uma área de 1 km², né, num ambiente externo? Ou quantos sensores eu preciso colocar no ambiente para representar uma sala de 20 metros quadrados, né, para capturar a informação de gente que entra no ambiente, umidade, temperatura, movimentação, capturar imagem, enfim, tá? Ou interagir com outros componentes dentro desse ambiente interno. A frequência da coleta, tá? Então, a frequência da coleta de dados, quando a gente fala em dispositivo com limitação de energia, ela tem que ser feita de forma bem com máxima precisão possível, né? Primeiro, para fazer com que o dispositivo continue funcionando e não tenha limitação energética. Tá? Mas que essa coleta seja feita numa frequência que os dados coletados representam um todo. Né? Então, ela pode ser feita de forma contínua no tempo, né? Sem interrupções, pode ser feita em intervalos regulares, né? E pode ser feita baseada na ocorrência de eventos. Então, por exemplo, quando que eu coleto um dado de uma câmera de monitoramento que detecta movimento na frente da minha casa. Né? Quando houver um movimento de alguma pessoa, então eu configuro a câmera para emitir um alerta em determinado período do tempo, por exemplo, das 9 da noite às 6 da manhã, vai emitir alerta de movimentação se alguém passar na frente da minha casa ou tocar a campainha, né? A câmera focaliza o indivíduo e gera um alerta de que alguém está na frente da minha casa. Tá? Então, eu coleto uma informação, no caso, a informação que eu estou coletando aí é a imagem, né, do indivíduo, né, da movimentação do indivíduo, tiro uma foto e mando para o meu e-mail. Tá? Então, baseado num evento, eu disparei uma ação, né, e esse evento ocorreu o evento, né, o dado foi capturado, né, e ele foi propagado para um sistema de armazenamento para depois eu recuperar esse dado, né, num e-mail ou no próprio aplicativo do sistema de monitoramento que nós temos instalado em nossas casas. Slide com os tópicos citados pelo professor. Distanciamento entre sensores. Importante porque um único sensor não é capaz de representar um único ambiente/local. Sensores compostos dão mais representatividade ao ambiente a partir dos dados coletados. A distância impacta no mapeamento da área e implica, inclusive, na transmissão dos dados coletados. Frequência da coleta. Pode ser feita de forma contínua no tempo. Pode ser feita em intervalos regulares, comum quando não se tem uma fonte contínua de energia. Pode ser feita baseada na ocorrência de eventos. E para finalizar, né, a capacidade computacional do dispositivo. Né? Então, já frisando, né, e recuperando o que a gente já discutiu, né, os dispositivos que são pequenos têm baixa potência computacional, tem limitação de processamento. Isso, certamente, essa limitação de processamento impacta na aquisição do dado, né, na frequência com que o dado é obtido. Né? Então, uma coisa é o processamento ser utilizado para obtenção de dado, né, captura do dado. E, ao mesmo tempo, o próprio dispositivo, à medida que ele captura o dado, ele propaga. Né? Então, ele faz essas duas ações de forma quase que simultânea, né? Captura e propaga, captura e propaga. Embora, assim, a captura e a propagação pode ser feita de forma ininterrupta, né? Mas, de modo geral, é feita a captura, é feito um armazenamento secundário, rapidamente, considerando as condições de buffer do dispositivo, e o encaminhamento, né, desses dados via buffer para a rede de comunicação, para ser armazenado no centro de dados com maior capacidade de armazenamento. Em novo slide, o item capacidade computacional do dispositivo. Dispositivos IoT, em geral, têm capacidade computacional limitada. Em geral, os dispositivos coletam dados de acordo com determinada frequência e os propagam para um gateway, local ou remoto.
para que este processe um volume maior de dados? Bom, quanto à representação, tá? Em geral, as aplicações computacionais, né, as, digamos, mais antigas, né, era comum utilizar uma base de dados relacional. Né? Quando eu falo mais antiga, assim, as bases de dados tradicionais, né, que nós utilizávamos aí até uns 8, 10 anos atrás, que é muito mais frequente, né, fazer isso, né? Depois com o surgimento e a disseminação das tecnologias de nuvem, especialmente, né, e de bancos de dados já que se encaixam muito bem na dinâmica de nuvem computacional, né, então era muito comum nós utilizarmos esse tipo de banco de dados, né, que era de uma certa forma engessada, né, do ponto de vista estruturado. Para as características de aplicações de IoT, esse tipo de banco, né, como a gente já viu anteriormente, e as suas características, nativamente eles não são adequados para qualquer aplicação de internet das coisas. Principalmente porque, embora a gente defina uma estrutura, né, padrão, né, isso pode facilmente ser alterado, né, ou rapidamente ser alterado. E se você tem um banco de dados que privilegia a alteração, né, da estrutura, fica mais fácil, inclusive mais rápido. Tá? Inclusive, isso fica em conformidade com as nuvens computacionais. Tá? Semi-estruturar esses dados permitem desenvolver aplicações mais robustas, né, menores, né, que permite que essas aplicações façam mais comunicação, logicamente. Tá? E usar uma base de dados não estruturada acaba ajudando a auxiliar um problema com velocidade e flexibilidade. Né? Então, isso se adequa muito ao contexto de IoT. Né? Velocidade de propagação dos dados, captura, né? E a flexibilidade por alterar a estrutura de como eu estou capturando o dado, como eu também propago esse dado. Tá? O docente avança um slide intitulado Representação dos dados coletados, com as informações. Em geral, em aplicações computacionais mais antigas, era comum a utilização de bases de dados relacionais estruturadas em tabelas. Para as características de aplicação em IoT Cloud, o desempenho de bases de dados relacionais deixa a desejar, especialmente pela dinamicidade e escala de dados. Dados semi-estruturados tornam uma aplicação mais robusta. Base de dados não estruturadas resolve problemas com a sua velocidade e flexibilidade. Isso se adequa bem às aplicações de IoT. Ainda com relação à representação, tá? Ela pode ser feita sem depender de uma estrutura rígida, né? De relacionamento, né? Isso é feito de forma dinâmica. Né? Então, os bancos de dados que nós vimos, né, como CouchDB, né, um pouco desses bancos, né, das características, né, o CouchDB, o Cassandra e o Neo4j, né, por eles serem NoSQL databases, né, eles permitem lidar com a estrutura, né, baseado em chaves, baseado em colunas, baseado em documento, baseado em grafo. Né, como a gente já discutiu. Slide com os itens. Desta forma, a representação dos dados pode ser feita sem depender de uma estrutura rígida de relacionamento dos dados coletados. Isso é feito de forma dinâmica e quando necessário. Em geral, os dados não estruturados são armazenados em NoSQL databases e são categorizados como, a seguir, em letras amarelas: Key Values, Wide Column, Document, Graph. Então, os dados sendo representados baseado em par de chave-valor, né, eles são gerenciados e armazenados em estruturas de pesquisa, né, que são eficientes, né, que privilegiam bastante a escalabilidade e pode ser ajustados com tabela hash distribuídas, né, e estruturadas com log. Os baseados em colunas vão armazenar esses dados todos em colunas, né, e os baseados em documentos são armazenados em armazenamento também em chave-valor, né, com uma certa extensão, onde o valor ele é representado como um documento codificado, né, em formato semi-estruturado. Então, por isso que é muito comum a gente usar, inclusive em aplicações web também, né, arquivos, né, e documentos ou bases de dados no formato JSON, no formato XML, né, ou no BSON, né, que é o JSON binário. Né. E os baseados em grafos, né, as bases de dados são de grafos, né, que usa a estrutura de dados de grafos, né, de nós e aresta, ligação entre esses nós por meio de arestas, né, que possuem uma série de informações. Né, então, o que cada nó representa por um grafo e qual a conexão daquele nó com o anterior e com o posterior.
né, o que eu posso trazer de informação, especialmente visual, né, ou de conectividade de redes de relação. Tá? Em novo slide, tópicos distribuídos em retângulos intercalados em azul e vermelho, Key Value. Os dados são gerenciados e representados como pares, chave-valor, armazenados em estruturas de pesquisa eficientes, altamente escaláveis e baseadas em chaves, como tabelas de hash estruturadas com log. Wide Column armazena seus dados na forma de colunas. Document. Esses são armazenados de Key Value estendidos, nos quais o valor é representado como um documento codificado em formatos semi-estruturados por defeito, como XML, JSON ou BSON, Binary JSON. Graph. As bases de dados de grafos são bases de dados que usam estruturas de dados de grafos juntamente com nós, arestas e determinadas propriedades. Então, a internet das coisas, ela utiliza hardware e software com o objetivo de coletar e processar os dados, então é um casamento de hardware com software, né? Tem algumas maneiras de se transmitir dados na internet, né? Como a gente já comentou, né? Do ponto de vista tecnológico, né? Que leva em consideração distância, por exemplo, né? Capacidade de processamento, de propagação, né? Então temos aí várias, Bluetooth, Wi-Fi, enfim, 4G e 5G, né? Slide: propagação dos dados coletados com o texto. A IoT utiliza hardwares e softwares com o objetivo de coletar e processar dados. Vejamos as principais maneiras de transmitir dados via internet. Bluetooth, distância curta. Wi-Fi, distâncias maiores. Fibra ótica, grande vazão de dados. 3G, inicialmente para celular e posteriormente para computadores, modems USB. 4G, boa taxa de transmissão de dados. 5G, altíssimas taxas de transmissão e recepção. Então, o primeiro passo, né, considerando a estratégia dos dados, para coletar os dados, né, o primeiro passo é definir qual é o objetivo do projeto em desenvolvimento. Né? Qualquer projeto de computação, em particular aqui o de desenvolvimento de soluções para nuvem e IoT. Né? Nós não podemos pensar em fazer coleta genérica sem um objetivo específico, né? O objetivo bem definido ajuda a estruturar melhor os dados coletados. O passo 2 é planejar um conjunto de perguntas que vão ser respondidas. Né? Então, por que os dados que eu vou coletar são importantes? Por quanto tempo eu vou coletar? E qual a frequência dessa coleta? Né? O terceiro passo é acompanhar e registrar os dados coletados. Tá? Novo slide: estratégias para a coleta de dados com as informações. O primeiro passo é definir qual o objetivo do projeto em desenvolvimento. Não podemos fazer coletas genéricas sem um objetivo específico. O objetivo bem definido ajuda a estruturar melhor os dados coletados. O segundo passo é planejar um conjunto de perguntas que vão ser respondidas. Exemplo: por que os dados são importantes? Por quanto tempo? Qual a frequência da coleta? O terceiro passo é acompanhar, registrar os dados coletados. Então, essas três fases, né, elas são fundamentais aí como uma estratégia geral de coletas. Né? Então, definir o objetivo, fazer o planejamento com um conjunto de perguntas, né, e acompanhar o que está sendo coletado ao longo do período, né, com determinada frequência. Pessoal, essas são as referências que eu utilizei para essa aula. Tá? No último slide, as referências: repositório.utfpr.edu.br, lume.ufrgs.br, 2.decom.ufop.br, fm2s.com.br, eletrojum.com.br, topgadget.com.br, templatemonster.com, núcleodoconhecimento.com.br. Recomendo a utilização, né, e a leitura dos textos indicados, textos base de apoio, participação nos fóruns, né, e a discussão sobre o desafio da semana. Até a próxima. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade e Afeitos.
Roteiro Yara Forastieri, revisão Cláudia Guarnieri, consultoria Sidney Tobias, narração Thaís Lenk, mixagem Leandro Ribeiro. univesptv.com.br